Fala pessoal, bem-vindo de volta ao Open Heartcast. Depois aí de um grande ato durante a pandemia, a gente foi atiçado pelo Thiago Mena, um amigo nosso, a voltar a gravar. E aqui, seguindo a regra do professor Vanderlei, né, todo mundo que tem uma boa ideia é obrigado a executá-la. Então a gente convidou o Mena para participar desse novo episódio. Vamos fazer aqui por Zoom, né? Respeitando os critérios de isolamento social. E bom, vamos começar. O Thiago Mena, para quem não conhece, não é cirurgião cardíaco, mas quase foi, né? Enquanto eu e o Lucas acompanhavam o Dr. Emerson durante as nossas férias, e durante alguns períodos livres que a gente tinha na faculdade, o Thiago também acompanhava, acho que junto com o Marquinhos também, que acabou virando cirurgião plástico, e o Thiago acabou seguindo outro rumo na carreira. Agora tá dando esse gás aí no Covid, dando plantão em UTI e ajudando um pouco durante a pandemia, mas ele também tem outros viés na carreira. Bom, Tiago, eu vou deixar você se apresentar um pouco aí. Fala aí para a galera, para quem não lhe conhece na cirurgia cardíaca. Fala, pessoal. Primeiro, muito obrigado aí ao Davi e ao Lucas pelo convite. Realmente, até o quarto, quinto ano da faculdade, eu estava indo para o viés cirúrgico da coisa. E aí, no fim das contas, fui para o lado clínico, né? Eu sempre falo que é bom porque vocês precisam ter também um quase cirurgião no lado clínico também, porque senão fica muito chato. Então, queria agradecer o convite de estar aqui hoje, né? Então, terminei a graduação em 2013, fiz clínica médica na Beneficência Portuguesa, 2014, 2015. Depois fiz medicina esportiva e tenho título de especialista. Essa é a minha área hoje, a medicina esportiva e a clínica médica, né? E basicamente é isso. Pela medicina esportiva e clínica médica, eu vejo em consultório tudo da parte clínica, né? De diabetes, hipertensão, passando por comorbidade, nefropatias, obesidade. E como tive uma base de clínica aí muito forte na beneficência de medicina intensiva, com essa confusão da Covid aí, voltei para a UTI para ajudar a cobrir as escalas e colegas que eventualmente fiquem de fora, e estou nessa aí de volta a um ano na UTI. Basicamente é isso. Boa. Legal. E só para situar o pessoal de onde surgiu essa provocação, né? O Thiago, ele tem uma rede social bem forte, tem uma série de digamos assim, fãs, né, que o seguem, e ele constantemente está conversando com o pessoal, né? Então é um público bem vasto. E recentemente a gente teve a situação da ECMO que ficou bem em voga aí na mídia, né? Teve casos de pessoas famosas que estão em ECMO. E aí surgiu muito a curiosidade das pessoas, né, do público em geral, não só os médicos, em relação à ECMO, né? O que é a ECMO, quais são os cenários que são indicados, como é que funciona, quais são os resultados, porque até então eu acho que pouca gente tinha escutado falar sobre ECMO, né? Boa. Exatamente. Esse dia na rede social aí, eu estava fazendo um apanhado sobre as vacinas, né? Postando eficácia, postando aí os tipos de vacinas que tem no mundo. E aí uma menina falou assim, fala um pouco de ECMO. E eu falei para ela, eu vou fazer melhor, vou convidar 2 amigos que são cirurgiões cardíacos, né? A circulação extracorpórea aí é o quintal da casa do cirurgião cardíaco, é o dia a dia, né? Então eu falei para ela, quem manja muito disso aí é cirurgião cardíaco e alguns intensivistas. Muitas vezes intensivistas que foram cirurgiões cardíacos antes, né? O cara que me ensinou sobre ECMO foi o Dr. Salomão, lá na Beneficência Portuguesa, que era cirurgião cardíaco, depois foi para a medicina intensiva, é diarista lá das UTIs da Beneficência Portuguesa, foi meu preceptor de residência. Então, eu falei para ela, vou chamar 2 amigos, que são cirurgiões cardíacos, que fizeram um treinamento recente aí, eu acompanho vocês pelo Instagram, e para tentar conversar alguma coisa. É isso mesmo. E, como sempre, o Lucas até já falou antes mesmo de eu apresentar, junto comigo está o meu co-host aí, o Lucas Cardoso, que a gente acabou de fazer realmente o curso da ELSO, né, de ECMO Specialist, e está com tudo um pouco fresco na cabeça.
Lucas, você consegue, assim, sei lá, em 1 minuto, 2 minutos, dar uma explicação rápida, assim, para quem não conhece, nunca ouviu falar de ECMO, o que é basicamente a ECMO? Então, só para um conceito bem restrito, assim, né? A ECMO é uma oxigenação extracorpórea por membrana. Ela, de maneira simplificada, como o Tiago Almeida já falou, a circulação extracorpórea que a gente usa na cirurgia cardíaca é como se fosse um suporte mais portátil, né? Você tem um desvio do sangue do paciente que passa por um oxigenador de membrana e esse sangue oxigenado ele é devolvido ao paciente, né? A gente tem duas modalidades principais da ECMO, né? A veno-venosa e a veno-arterial. E aí também a gente costuma chamar essa veno-venosa de pulmão artificial, né? O sangue normalmente ele é retirado da veia femoral, né, e passa por esse oxigenador de membrana que é impulsionado por uma bomba centrífuga e é devolvido pela veia jugular, né, que é uma veia do pescoço, e ele volta pro átrio direito do paciente. Então, esse sangue volta oxigenado, se mistura com o sangue do paciente e é devolvido à circulação, né? Então, o pulmão ele perde o seu protagonismo nessa situação, né? Então, pacientes que estão com uma enfermidade muito grave no pulmão, o pulmão ele consegue ficar, digamos assim, descansando, né? Enquanto ele se recupera, cicatriza, enquanto que a ECMO faz esse papel do pulmão, né? Um pulmão artificial. O sangue já E chega na câmara direita oxigenado, né, nessa modalidade. Exatamente, né? Então ele mistura, ele oxigena pela membrana, o pulmão normalmente ele vai estar muito acometido, então ele não vai estar, quase que ele não consegue oxigenar o sangue nativo, né? Então a ECMO faz o papel do pulmão nessa situação. E é o que a gente mais vê no cenário do Covid, né? Porque o Covid é uma doença que vai acometer principalmente os pulmões, né? O pulmão ele está tão inflamado que ele não consegue fazer as trocas gasosas. Mas também em algumas situações você tem a opção da ECMO veno-arterial, né? Que da mesma forma o sangue é retirado da veia e nesse cenário também de emergência a gente faz essa canulação periférica, então tira da veia femoral e devolve para a artéria femoral, né? Então ele é diferente, ao invés de ele devolver de novo para a veia, ele devolve para a artéria, porque nesse caso a gente está pensando em também dar um suporte hemodinâmico, circulatório, né? Então ele faz o papel do coração também, né? Ele tem essa função de bomba. Ele tanto oxigena, como ele também vai garantir um débito cardíaco maior, né? Ele faz esse suporte tanto... E aí, Lucas, aproveitando aí, é interessante falar para quem está nos ouvindo, né? Lembrar que o pessoal sempre responde, então é igual, o pessoal sempre pergunta, então é igual a intubação, né? Vai respirar pelo paciente. E aí é interessante a gente lembrar que o processo de respiração, fisiologicamente, é dividido em 3 etapas, né? De ventilação, que é jogar o ar dentro do pulmão, a troca gasosa, que é o que ocorre ali por perfusão, né, do alvéolo para o brônquio, do alvéolo para a corrente sanguínea ali no pulmão, e depois a respiração celular, estritamente dentro da célula, que é a troca lá de a oxidação da glicose, tendo o oxigênio lá como aceptor final. Então, respiração é dividida em ventilação, troca gasosa e respiração celular. Na intubação, a gente tem a ventilação, que é basicamente o ato de jogar o ar dentro do pulmão, mas a ventilação não faz troca gasosa. E é essa a missão da ECMO aí, né? É a isso que a ECMO se propõe, fazer essa troca gasosa para poder jogar sangue oxigenado novamente na corrente sanguínea. E isso que você falou, Tiago, me lembrou um outro ponto relevante, é que a gente não pode esquecer da ventilação quando a gente está com um doente em ECMO VV. Beleza, a troca gasosa está garantida. E a gente quer garantir que esse pulmão repouse. Mas para isso, a gente tem que estabelecer pelo menos parâmetros mínimos no ventilador para esse pulmão não atelectasiar totalmente. Então, a gente tem que trabalhar muito junto aí com a fisioterapia intensiva e tentar estabelecer padrões ideais de PIP, de volume corrente, para que esse pulmão repouse
e tenha tempo para se recuperar. Usualmente, em ECMO, em cirurgia cardíaca, a gente coloca ela em 3 situações. Como ponte para transplante. Outra situação seria a ponte para recuperação, seria essa em que a ECMO é usada no COVID, né? Uma ponte para recuperação pulmonar. E o terceiro ponto é uma ponte para ver para que lado também o paciente vai, né? É uma ponte para a decisão, né? Em alguns É. pacientes, se você tem uma situação, uma emergência grave, então você canula e aí você vai ver qual vai ser o rumo desse paciente, né? Depende muito da indicação, né? Se for um choque cardiogênico, por exemplo, então você canula como ponte para decisão. Ele vai para transplante, ele vai recuperar, ele vai receber um dispositivo de longa permanência, uma assistência ventricular, extracorpórea. Então, são várias situações, né? Especificamente no COVID, é mais ponte para recuperação, né? Então, como eu falei, o principal acometimento do COVID é sobre os pulmões. Então, normalmente a modalidade da ECMO seria essa ECMO veno-venosa, mas também a gente sabe que tem casos de COVID que você pode ter um acometimento do coração também, uma miocardite, né? Então, também já ocorreu o caso de você fazer uma canulação veno-arterial para pacientes em COVID, que também, além do pulmão, você precisa dar esse suporte circulatório. A gente falou, né, dos 3 pontos, né? Ponte para decisão, ponte para desfecho, mas há um relato pontual de COVID como ponte e ECMO como ponte para transplante. O paciente, usualmente, no COVID, o paciente fica pelo menos 21 dias em ECMO até o pulmão se recuperar. Tem relatos de bons resultados com 28 dias, mas houve um caso nos Estados Unidos que o paciente não conseguia se recuperar e surgiu um doador e foi realizado o transplante de pulmão. É um caso totalmente pontual, dificilmente de ser replicado, mas vale a pena a anotação aí de que é possível e já foi feito. Também, o pessoal que tá ouvindo, como surgiu essa situação agora, fica a impressão também que a ECMO é uma modalidade terapêutica que não existia antes, né? Que surgiu, é uma novidade, isso não é verdade, né? Embora seja um recurso que a gente sabe que não é disponível em todos os centros e que tem um custo bem elevado, mas a ECMO, assim, os primeiros relatos de ECMO já são dos anos 70, né? Se não me engano, acho que o primeiro caso de canulação foi 72, 75. E aí, ao longo dos anos 80, que ela foi se difundindo pelo mundo, e principalmente nesse cenário que a gente chama de síndrome pós-cardiotomia, né? Pacientes que estavam em cirurgia cardíaca, né? Que estavam em circulação extracorpórea, eles tinham dificuldade de sair de circulação extracorpórea. Então, você fazia essa ponte da circulação extracorpórea, da cirurgia para ECMO, para o coração ter um tempo maior para se recuperar, né? Porque a gente sabe que a circulação extracorpórea da cirurgia, ela tem um tempo habitual, né? Geralmente não se ultrapassa lá as 4 horas de circulação extracorpórea. Então, você não pode ficar com o paciente em sala até o coração se recuperar, porque isso pode levar 2, 3, 4, 5, até 7 dias, normalmente, ou até um pouco mais. Então, você põe ECMO para o coração ir se recuperando de maneira mais gradual. E aí eu acho interessante também uma coisa. Atualmente, a imprensa jogou a ECMO na vida das pessoas na situação da Covid, né? No suporte pulmonar, como o Lucas falou, na canulação veno-venosa aí para substituição do sistema respiratório, né? Mas a gente sabe que na cirurgia cardíaca as indicações, como já foi falado aí, são muito antigas. Além do pulmão de SARA aí da Covid, né, da deficiência respiratória aguda, a gente tem outras indicações. Eu pediria que vocês, se possível, colocassem algumas indicações aí, por exemplo, mais específicas, como cardiopatias aí no recém-nascido, né, que recém-nascido também pode fazer ECMO. E aí, aproveitando já, seria interessante que fosse abordada as contraindicações formais, né? Então, as indicações além da COVID, né, por exemplo, cardiopatia congênita, é possível usar ECMO numa criança recém-nascida, existe questão de tamanho para adaptar o aparelho, e também quando não se deve nunca usar ECMO. Bom, começando em relação à cardiopatia congênita, a ECMO é um arsenal
que a gente usa não só antes, mas principalmente depois da cirurgia. Não é incomum a gente, depois de fazer uma cirurgia, uma cardiopatia complexa, um truncos, uma, uma transposição de grandes vasos, fazendo o procedimento de Atene, o coração da criança não voltar com a função cardíaca regular, e aí a gente coloca o coração, a criança em assistência circulatória, em ECMO. Depois de 2 ou 3 dias, essas crianças costumam ter uma recuperação boa, e aí a gente decanula elas e depois de alguns dias a gente fecha o tórax. Essa é uma opção. Algumas crianças, falando nem só em cirurgia cardíaca, mas cirurgia pediátrica, por exemplo, uma criança que tem uma hérnia diafragmática importante, que o pulmão dela esteja completamente comprimido, a gente também pode lançar a mão de ECMO para poder dar um tempo desse pulmão expandir, se recuperar. E é uma alternativa terapêutica válida que não só se inclui nas cardiopatias congênitas. E é necessário, sim, fazer algumas adaptações do circuito. Existem membranas no oxigenador específicas para o tamanho adequado da criança. E para a gente poder garantir um fluxo adequado, não fazer um fluxo grande demais para uma criança menor, né, para um recém-nascido, existem algumas alternativas. A mais comum no Brasil é a gente criar uma ponte, um shunt, em que a gente, com a bomba que a gente tem, a gente dá o volume ideal para aquela membrana, para que ela possa oxigenar propriamente o sangue, mas a gente cria um circuitozinho extra que antes do sangue chegar na criança, esse sangue retorna na via venosa, né, da ECMO, para que você não faça uma sobrecarga, né, circulatória, né, nessa criança fazendo volumes superiores ao que seria adequado para o pequeno organismo dela. Em relação às complicações formais, acho que o Lucas está com isso mais fresco na memória do que eu. Só antes de falar das contraindicações, vamos falar no contexto do Covid, que acho que talvez seja a maior curiosidade das pessoas. Quais seriam as indicações, né? Porque talvez as pessoas estejam perguntando, mas se tem ECMO, por que não canular todo mundo, né? Inclusive, alguns profissionais já foram na mídia falar que a ECMO é uma terapia de alta eficácia, com ótimos resultados, mas a gente sabe que, embora seja um dispositivo que ajuda muito na terapia, mas tem algumas restrições, traz morbidade para o paciente, né? Então, também, fora o custo que é elevado, né? Então, a gente sabe que tem que ser bem indicado. A gente não vai, todo paciente grave que chega na UTI, a gente vai indicar ECMO. E no contexto do COVID, da SARA, né, da SARA grave, como o Thiago bem pontuou, a gente tem algumas indicações baseado principalmente na parte ventilatória, né, nos exames que a gente tem, que a gente colhe através da gasometria. A gente sabe a pressão de oxigênio que está na artéria do paciente, né, que reflete como é que está a oxigenação do sangue, e a gente faz um cálculo baseado em quanto que ele está recebendo de oxigênio, recebendo 60% de oxigênio, 80%, 100%. Então, a gente faz essa relação da pressão de oxigênio da artéria com essa oferta de oxigênio. A situação está abaixo são situações mais graves, né? Que dentro do COVID a gente precisaria tomar algumas decisões para otimizar essa ventilação. E aí tem várias alternativas, né? Tem algumas medicações que a gente pode fazer para fazer o bloqueio neuromuscular, para o paciente ficar mais bem acoplado na ventilação. O paciente pode adotar a posição prona, que o Thiago deve fazer isso com frequência na sua prática, né? O paciente fica com a barriga para baixo, porque a gente sabe que isso recruta mais unidades alveolares do pulmão, que na posição supina não estão bem ventiladas. E aí, quando essa relação está muito baixa, por exemplo, está abaixo de 50, a gente sabe e ele não responde a nenhuma dessas medidas, se o paciente está há 3 horas com uma relação abaixo de 50, já com tudo otimizado, tanto de ventilação, de posição prona, de todo o arsenal terapêutico,
seria uma indicação de ECMO. Isso foi publicado recentemente e atualizado pela ELSO. No guideline deles, eles publicaram quando você está a 3 horas com a relação abaixo de 50 ou a 6 horas com a relação abaixo de 80 e já com tudo otimizado, esse paciente tem indicação de ECMO, né? É isso de maneira simplificada. E sobre as contraindicações, é muito importante a gente saber se a gente oferecer a ECMO, a gente vai estar ajudando o paciente ou se é só uma, digamos assim, uma futilidade, né? Um paciente que já não tem nenhum prognóstico, para que a gente vai submeter esse paciente a uma terapêutica com ECMO. Então, um paciente que com uma idade muito avançada seria uma contraindicação, mas é uma contraindicação relativa, né? Porque a gente sabe que idade tem pacientes que têm 60 anos, mas que, comparar outro que tem 70, por exemplo, esse de 70 pode ter uma condição de saúde muito melhor. Gerais sobre as contraindicações que são absolutas, seriam pacientes que já têm um comprometimento neurológico muito avançado, né? Pacientes que têm uma hemorragia cerebral, que tem... Você sabe que não vai ter nenhum prognóstico do ponto de vista neurológico, então não faz muito sentido você avançar em outras terapias mais avançadas, porque o paciente já não vai recuperar desse ponto de vista neurológico. Pacientes que têm doenças terminais, né? Pacientes que já não têm prognóstico por uma doença de base, paciente já está com falência de múltiplos órgãos, né? O paciente já está numa situação tão grave que ele já tem uma insuficiência hepática, insuficiência renal avançada, já tem múltiplas, que a gente chama de falência de múltiplos órgãos, e tem também algumas contraindicações que a gente chama de relativa, né, que você deve pesar muito bem antes de indicar uma ECMO. E uma delas, que é até bom a gente ter a presença do Tiago aqui para falar sobre isso, seria pacientes muito obesos, né? Pacientes que têm um IMC acima de 40, por exemplo, é citado como uma contraindicação de ECMO, por vários motivos. E isso a gente está vendo bastante nas UTIs, que grande parte dos pacientes que evoluem de maneira grave, até pacientes jovens, são pacientes que têm essa comorbidade associada, né, que é a obesidade. E aí, se o Thiago puder falar sobre isso, sobre o impacto que é uma questão que ele vem debatendo fortemente aí nas redes sociais, é o impacto da obesidade no COVID. Boa. Então, rapidamente, só pincelando uma coisa que o Lucas falou, é a famosa relação PF, né? Essa relação que o Lucas falou, que é a relação entre PO2, visto em gasometria, e no denominador você tem a FiO2, que é a fração de oxigênio no ar respirado que você regula no ventilador. Então, basicamente, você tem no numerador o quanto de oxigênio o paciente tem no sangue e no denominador quanto você está ofertando, né? Quanto menor tiver essa relação, pior é para o paciente. Então, a síndrome da angústia respiratória do adulto, a SARA, né, cuja sigla é SARA, que foi falada aqui por nós, ela é classificada de acordo com essa relação PF, né? O normal é que essa relação PO2 sobre FiO2 esteja acima de 300. Se ela tiver entre 300 e 200, você tem uma SARA leve. Se ela tiver entre 100 e 200, acima 200, 300, 100 e 200, uma SARA moderada, e abaixo de 100 você tem uma SARA grave, né? Então, abaixo de 100 você já começa a pensar em pronar o paciente. A manobra falada pelo Lucas aí, que é colocar o paciente deitado de barriga para baixo, ao invés de barriga para cima, como fica na posição, que é a posição supina, a posição padrão de UTI do paciente no leito. Então, quando você coloca o paciente de barriga para baixo, você tem uma melhora do recrutamento alveolar do paciente. Ele consegue expandir, ele consegue ventilar com mais facilidade, né? Então, abaixo de 100 você já começa a pronar o paciente, e aí, como o Lucas falou, se essa PO2 cai de 80 por mais de 6 horas ou de 50 por 3 horas, você tem uma indicação de ECMO. Com relação à obesidade, um negócio, para mim, é um negócio monstruoso, né? Há um ano eu estou muito assustado com isso, né? Você olha no UTI de Covid e, assim, a quantidade de gente acima do peso é assustadora, né? E, às vezes, os nossos colegas médicos, nós não somos treinados para ter esse olho mais crítico. Nós somos acostumados a ver o adulto com a barriguinha. Então, a gente fala, não, esse cara não é obeso.
E, na verdade, você vê um cara com um percentual de gordura altíssimo no corpo, né? E a gente sabe, isso aí a fisiologia explica, a gordura é um tecido inflamatório, né? A gordura é um tecido secretador, né, de interleucina 6, de fator de necrose tumoral, citocinas inflamatórias. E a tal da tempestade de citocina vista na COVID associada à inflamação do obeso, do tecido adiposo, é uma combinação mortal. Eu estava vendo recentemente os papers, estima-se que aproximadamente 30% das internações de COVID no mundo inteiro são exclusivamente associadas à obesidade, né? E a gente vê muito isso, a gente vê muito paciente novo que o pessoal fala assim, pô, fulano tem 40 anos, está internado por COVID, inexplicável. E o paciente tem aí de background, tem uma obesidade associada, tem uma coisa, tem no mínimo um sobrepeso, né? Já foi quantificado isso, quanto que o sobrepeso por si só aumenta a letalidade da COVID, né? Comparada com uma pessoa de MC normal, e quanto a obesidade aumenta essa letalidade comparada com os outros dois anteriores. É isso aí, ensaio clínico randomizado, estudo de altíssima qualidade. Então, basicamente é isso. A gordura ela tem um tecido inflamatório, ela deixa o paciente, ela faz o paciente evoluir pior com mais facilidade, faz o paciente evoluir para tubo com mais facilidade e faz o paciente de COVID morrer com mais facilidade, né? Isso aí já é visto estatisticamente aí comprovado. E a outra questão que você falou é que o manejo do obeso na UTI como um todo é mais difícil, né? É um paciente que ventila mal há muito tempo, antes da COVID, né? A intubação do paciente obeso é um sacrifício. O paciente obeso ele ventila mal, você tem que colocar pressões mais altas no ventilador, o que propicia aí barotraumas e traumas no aparelho respiratório. O paciente obeso, um acesso para pegar no paciente obeso já é complicado. Você pegar um acesso profundo no paciente obeso, né? Muitas UTIs usando ultrassom aí, os caras nem arriscam sem ultrassom. Então, assim, essas dificuldades continuam na COVID, né? Como é que você vai pronar um paciente de 250 quilos? Quantas pessoas você precisa para pronar, virar um cara desse aí de barriga para cima para barriga para baixo? Então, assim, as dificuldades do paciente obeso no contexto da terapia intensiva são inúmeras. Também outra coisa que a gente precisa conversar em relação à ECMO, o Luquinha já deu uma pincelada, é em relação a como a gente vai selecionar os pacientes. Acho que as indicações clínicas ficaram bem estabelecidas, mas num contexto de contingência de recursos. A gente está vivendo agora um momento em que está faltando medicações anestésicas, né? Tem dia que não tem Propofol em um lugar, tem dia que não tem midazolam em outro. A gente já não tem ventilador para todo mundo em muitos hospitais. A gente investir em ECMO não é uma coisa, apesar da gente ser super defensor da terapêutica, a gente conseguir ver em tempo real. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês quantas ECMOs tem registradas na ELSO. Essa não é uma terapêutica que é indicada pela própria ELSO para ser iniciada em todo canto, em todo lugar, por times que não têm experiência em um momento de contingência de recursos, né? Pode acontecer até em relação a isso, desacreditar uma terapêutica que tem um índice de acerto muito alto, mas se começa a ser feita de qualquer jeito, por gente que não tem tanta experiência, que não está acostumado, pode ter alguns resultados que não estão à altura dessa terapêutica e não são traduzíveis para locais em que já existem uma certa experiência. Então tem que ser algo feito com bastante parcimônia, né? Escolhendo bem o doente, selecionando bem o doente, não deixando o doente ficar grave demais para poder indicar ela e acabar fazendo esse paciente sofrer um agravo desnecessário. Existe um timing ideal, existe um local ideal para ser feito e existe um time ideal para conduzir a ECMO. Isso é algo que a gente precisa pesar bem nesse momento de COVID. Você precisa de treinamento do técnico ao médico, né? Você precisa de um perfusionista, precisa que o técnico de enfermagem tenha treinamento, que o enfermeiro tenha treinamento, que o médico tenha treinamento. É um paciente que não pode ser jogado na ECMO e você, no final do plantão vou ver ele de novo. É um cuidado específico e, além disso, a parte administrativa da coisa, que é um pouco do que você falou. E não é só o SUS que está sobrecarregado, né? São grandes hospitais, está com escassez de leito, estão abrindo leitos de UTI, enfermaria, tem a sobrecarga da infraestrutura e principalmente da equipe, né?
Então, como o Thiago falou, a ECMO ela não é pilotada sozinha. Tem que estar o treinamento do cirurgião que faz o implante, do intensivista que vai manejar a ECMO, o técnico de enfermagem que vai fazer os cuidados com o paciente, o enfermeiro que tem que ficar coletando os exames, e é uma coleta que é feita num espaço de tempo menor do que no paciente, mesmo no paciente crítico, né? A ECMO demanda uma série de exames que são feitos, coletados com uma frequência maior, o fisioterapeuta que vai estar assistindo esse paciente, então toda a equipe tem que ser treinada, né? Então, a Elso, ela recomenda que exista esse, chamado de ECMO Team, né? O time de ECMO tem que estar, todo mundo tem que estar treinado e saber o que está fazendo. Não dá para você canular o paciente e esperar que ele melhore sozinho. Quando você, num cenário de contingência, você põe um paciente de ECMO, então a equipe toda que já está sobrecarregada não precisa ter mais profissionais para estar assistindo esse paciente, né? Então, precisa pensar muito bem quando se indicar a ECMO. Claro, a gente sempre quer salvar a vida do paciente, mas você não pode colocar um paciente em ECMO e sobrecarregar uma equipe que já está extremamente sobrecarregada e comprometer a assistência aos outros pacientes, né? E já complementando o segundo ponto é a questão do treinamento da equipe, né? Então, a própria Elso, nas orientações, eles não recomendam que centros que nunca lidaram com ECMO começar a fazer esse tipo de terapêutica no cenário da pandemia, né? Porque a gente sabe que não é o cenário ideal, né? Falta recurso, a equipe está sobrecarregada e você ainda começar um treinamento numa equipe que não está habituada com esse tipo de dispositivo. Então, a gente tem que estar bem consciente disso, né? Então, é até recomendado que você tenha alguns centros específicos e tenha, eventualmente, um paciente que tenha indicação, você transfira para esse centro para ele ser melhor manejado do ponto de vista da ECMO. O Davi poderia até mostrar também os resultados, né, do registro da Elso, para a gente também desmistificar que a ECMO seria uma terapia salvadora, né? Então, embora ela em contexto de pacientes muito graves, ela seja muito bem indicada e consiga recuperar esses pacientes, mas a gente sabe também que não é uma coisa que vai, num passo de mágica, resolver situações de pacientes que estão muito graves e que, eventualmente, nem ECMO eles conseguem ser recuperados. Exato. O site da Elso, ele mantém bem atualizado uma lista de todos os pacientes que são colocados em ECMO em centros Elso. Existem outros lugares que estão fazendo ECMO que não são cadastrados. A gente vê a forma mais segura e mais reliable de ter esses números é pegar, por exemplo, no Brasil, a gente vai em todos os fornecedores de membrana para ECMO e ver quantas membranas eles venderam. Mas para ter noção de resultado, de complicações, tudo certinho, o que é mais confiável para a gente é o registro da Elso. E dentro desse registro, a gente acabou de ultrapassar a barreira de 6.000 pacientes com suspeita ou confirmado de COVID, né? Confirmado a gente tem 5.982 casos, e a mortalidade intra-hospitalar desses pacientes tem sido 50%. Ou seja, é um resultado muito bom, né? Se a gente pensar que esses pacientes não teriam outra opção além da ECMO e teriam um desfecho negativo em provavelmente 100% dos casos, ou muito perto disso. Então, Eu diria que isso aí é um cenário de livro, de aula, porque o desfecho, o percentual de desfecho negativo no Brasil hoje de pacientes simplesmente intubados já é negativamente a chance de morrer em torno de 65%, 70% em centros de muito bom treinamento, chegando a uma média nacional quase em 20%, né, de sucesso e 80% de óbito. Então, assim, um cara que fez ECMO e esse número aí de 5% de sobrevida pós-ECMO, eu diria que é quase um cenário ideal, cara, quase um cenário de filme. Exato. Agora, esses resultados, lógico, são muito levados nas costas da América do Norte. Na América Latina, muito desses casos aqui no Brasil, a gente tem 250 casos de pacientes com Covid com ECMO.
Em relação a Centro-Elsos no Nordeste, o Lucas fez um levantamento para saber exatamente quantos Centro-Elsos tem no Nordeste. Você tem esse número na cabeça aí, Lucas? No site da ELSO também tem um mapa que você pode acessar, que ele mostra os centros que são digamos assim, credenciados pela ELSO, né? São centros que fizeram um treinamento da equipe e além disso eles preenchem todos os pré-requisitos, né, que a ELSO exige para ter esse tipo de credenciamento, né? E a gente fez o curso recentemente, no final do curso eles mostram parte desse checklist, né? Então a gente sabe que é uma série de exigências, né? São bem criteriosos quanto a isso. E se eu não me engano, acho que no Nordeste, desses centros registrados, que a gente vai ter em Fortaleza, em Recife e, se eu não me engano, em São Luís do Maranhão. Então, mas a gente sabe, como o Davi falou, tem outros hospitais, inclusive hospitais que têm condições de treinamento e manejar pacientes em ECMO, né? Não tenham esse reconhecimento da sociedade. Mas o Thiago muito bem pontuou, esse resultado de 50% seria uma coisa muito boa, né? Porque fora a mortalidade já ser alta nesses pacientes entubados com Covid, o paciente que vai para ECMO seria aquele paciente entubado extremamente grave, né? Então, que seria praticamente 100% de mortalidade entubado. Então, se ainda assim conseguir salvar 50% dessa população, é um resultado. Exatamente. Nesse contexto, 50% de sobrevida é um resultado aceitável. E aqui na nossa realidade, né, aqui no INCOR, no Instituto do Coração do HC, que foi onde eu concluí a minha residência e onde o Davi atualmente está fazendo o seu treinamento em cirurgia cardiovascular, a gente teve uma experiência muito positiva, né? O INCOR ele já começou a lidar com ECMO no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e em certo momento eles quiseram ainda melhorar os seus resultados, né? Viram que poderia melhorar em vários aspectos. E aí eles submeteram a essa série de exigências da ELSO para se tornar um centro credenciado, né? Então eles treinaram a equipe, aprimoraram toda a infraestrutura e, como o Davi está mostrando aqui na nossa tela, eles compararam os resultados antes desse que eles consideram como fase 1, né, desse treinamento, e após todo o treinamento da equipe, da infraestrutura hospitalar. Então, o resultado, principalmente de sobrevida, melhorou de forma significativa, né? Então, mais uma vez, a importância de você trabalhar com ECMO em centros que seriam centros de referência, né? Que tenha a estrutura adequada e a equipe treinada. O ECMO em si, né, você ter bom resultado de ECMO é um marcador de qualidade. Não é fácil ter o time passa a ter um novo cuidado, um novo olhar ao doente, a entender como é que você precisa estar sempre reavaliando. Até, sinceramente, depois do curso da ELSO, o olhar que você tem para a fisiologia cardiorrespiratória muda muito, né? Abre a sua cabeça para diversos conceitos que você tinha já ditos como verdade, e você aprende a reconstruir e a se questionar certas coisas, né? Então, isso é algo que é importante e é a sina do médico em si, né? O médico tem que estar sempre se reinventando, sempre tentando aprender mais, senão ele vai se estagnar no tempo, né? E a ECMO é um paradigma como esse. O Omena aí, como não faz parte também do seu dia a dia, e embora seja médico e esteja trabalhando na UTI, como mensagem final, você acha que a gente teria que passar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida a mais? Não, eu acho que foi tudo muito bem falado, as indicações, as contraindicações, a fisiologia da coisa, que é a oxigenação com o sangue passando por uma membrana. Eu acho que foi muito bom, cara. Acho que foi muito bem abordado tudo, sim. Claro, tem um monte de coisa que a gente podia abordar, né? Por exemplo, o cenário de uma UTI dos Estados Unidos e no Brasil. Isso por si só, o número de pacientes médicos nos Estados Unidos tem que tomar conta no UTI e no Brasil. Isso aí ajuda a explicar um
pouco também dos desfechos negativos, né? Acho que se a gente fosse conversar aqui, só iria terminar no ano que vem essa discussão. Mas queria mais uma vez agradecer, né, a presença do Omena aqui, que tanto provocou a gente, quanto veio aqui conversar conosco. E além da gente tocar nesse ponto da ECMO, ele também pôde trazer outras informações que complementam o nosso entendimento aí da Covid, de outras situações da prática médica. Acho que foi uma oportunidade muito boa da gente estar conversando sobre isso e também de esclarecer alguns pontos, né? Falar tanto da indicação, do propósito da ECMO, né? Dos seus resultados, mas também algumas ressalvas, né? Das suas, de como ela deve ser usada, para também não criar um cenário de superindicação. Mas isso acontece com qualquer terapêutica, né, Lucas? Eu acho que a gente, no começo, tem uma certa desconfiança, depois vai haver aquele momento que vai ganhar confiança, vai haver superindicação, até chegar um momento de platô, onde ela vai ser indicada nos momentos certos. Mas ela continua sendo e parece ser um trunfo para o médico, para o cirurgião cardíaco, para o intensivista, no contexto de pós-cardiotomia, no contexto de SARA grave, no contexto de ponto para transplante. Então, é uma terapia que vale a pena a gente conversar um pouco mais. Quem sabe no futuro a gente faz outro episódio comentando do manejo, dos pitfalls, de outras coisas que são interessantes, que esse é um tema que é inesgotável, né? E não para de evoluir. Também queria agradecer ao Omena pelo convite e pela provocação. Para você que está online, eu agradeço aí, eu que agradeço a vocês o convite, por nos conhecemos aí há quantos anos, né? Além de reencontrar vocês, vim aqui falar um pouco sobre medicina, para mim muito legal. Obrigado aí pelo convite, de estar participando aqui no podcast de vocês, de ser aí uma voz clínica no meio dos cirurgiões. E com relação a tudo dessa conversa de ECMO, eu já cantei a bola para vocês. Tem que fazer um curso online aí para ensinar não só os colegas médicos, mas também até os acadêmicos, né? Da coisa mais básica a coisa mais elocubrada da ECMO. Então, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Íamos conversar meia hora, terminamos conversando mas foi uma hora muito agradável. Um abraço a todos aí que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, e um abração a vocês dois também. Parabéns aí pelas conquistas da carreira. Beleza, pessoal. Até o próximo episódio. Espero que o nosso hiato não seja tão grande e a gente possa gravar com a maior brevidade. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Próximo. Um abraço.